Oi pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai ver como é que nós vamos usar o laboratório remoto, tá? A gente já falou na outra aula sobre o laboratório, a simulação computacional, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar o laboratório à distância. A grande diferença do laboratório remoto para o simulador é que a gente consegue reproduzir fielmente todas as medições que a gente conseguiria no laboratório real, porque ele é um laboratório real. A diferença é que a gente está acessando remotamente, né? O laboratório que a gente vai utilizar na prática, que vai ser desenvolvida, é o laboratório que está instalado lá na Universidade de Carinthia, na Áustria, que é um laboratório de um parceiro da PUC no projeto Visir. Tá? Então eu vou abrir agora a página para a utilização do laboratório, que vai ser a interface, a página de interface que a gente vai acessar no dia da nossa experiência, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse laboratório. Até daqui a pouco. Bom, essa é a página do laboratório que a gente vai utilizar. Na verdade, é a página de interface que a gente vai utilizar para acessar o laboratório. Aqui já aparecem disponíveis alguns componentes que a gente vai trabalhar. E uma das grandes vantagens da utilização desse laboratório especificamente é que a interface dele se parece muito com o que é um laboratório físico real, né? Aqui a gente tem um protoboard, como é utilizado nos laboratórios reais, né? A gente cada uma dessas colunas aqui, ó, que eu estou mostrando, A, B, C, D, E, elas estão conectadas. Então, no momento em que eu faço a conexão, por exemplo, eu coloco um resistor aqui, né, e outro resistor aqui, ó, na coluna 5, eu sei que automaticamente eles estão conectados. Na parte de cima desse protoboard eu tenho essas linhas aqui, estão todas conectadas, né? A primeira linha aqui, todos os elementos dessa linha estão conectados, na segunda linha também. Então eu posso alimentar, por exemplo, com uma fonte essa linha aqui, ó, e eu consigo retirar a alimentação em qualquer um desses pontos, tá? Do lado esquerdo desse protoboard eu tenho toda a parte de alimentação do sistema. Essa parte de cima aqui, ó, é a parte das fontes de tensão. Então eu posso alimentar com mais 20, menos 20, uma fonte de tensão contínua, né? E aqui é uma outra fonte de mais 6 volts, tá? O controle que eu faço de quanto que eu quero pode ser acessado por esse botão aqui, ó, DC Power. Então no DC Power eu tenho acesso à minha fonte de tensão contínua. Eu posso escolher se eu quero 6 volts, 25, menos 25, e eu ajusto o nível de tensão que eu quero com esse seletor aqui, ó. Eu posso vir por aqui, aqui eu posso escolher o ajuste que eu quero fazer, ó, se eu quero fazer na primeira casa decimal, se eu quero fazer na unidade, né? Nesse caso o limite é 6 volts, se eu quiser mais eu tenho que colocar 25 volts. Se eu quiser, por exemplo, uma fonte de tensão de 10 volts, ó, eu venho aqui e ajusto a minha fonte de tensão, tá ok? Então eu posso fazer isso com a fonte de 20 volts, menos 20 volts e 6 volts. Na parte de baixo, aqui à esquerda, eu tenho o meu gerador de funções, que eu posso acessá-lo por aqui, ó. Eu posso acessar a
tela onde eu vou variar os parâmetros, né? A frequência, a amplitude, etc. Aqui o que eu vou fazer é conectar esse gerador de função aos componentes. Então nessa tela aqui eu posso mudar a frequência. Por exemplo, eu vou entrar aqui com um número de frequência, 60 Hz, assim como eu faria no laboratório, tá? Entrei, então aqui eu tenho uma frequência de 60 Hz, eu posso mudar a amplitude, aqui eu estou com 10 volts de pico, tensão de pico, eu posso colocar uma onda senoidal, uma quadrática, uma onda triangular e assim por diante, tá ok? Então, com isso eu mexo ali nos parâmetros do meu gerador de frequência. Do lado esquerdo do protoboard eu tenho a parte das medições. Então eu tenho um osciloscópio com 2 canais, então eu posso medir em 2 pontos diferentes o valor da tensão, por exemplo. Eu posso, utilizando o multímetro, medir tensão, corrente, resistência. O osciloscópio, a tela dele está aqui, ó. A tela dele está aqui, então a gente vai poder usar o osciloscópio, escolher o canal que a gente quer acessar. Eu posso utilizar um multímetro para fazer medida, então aqui o multímetro eu escolho se eu quero medir tensão alternada, tensão contínua, se eu quero medir uma tensão contínua de um nível menor, resistência. Eu posso escolher corrente alternada, corrente contínua, tá? Então, eu escolho o que é mais conveniente para a minha medição. Então, aqui tem o multímetro para medir tensão e resistência, e aqui o multímetro para medir corrente, tá? Com a entrada e a saída. Esse GND aqui é o que vai dar a referência para o sistema, né? A gente vai encontrar ele desse lado aqui também no gerador de funções, na fonte contínua. E para ilustrar, deixa eu montar um circuitinho aqui, ó. Um circuito em que eu vou medir, por exemplo, vamos montar um circuito RC, em que eu vou medir a tensão da fonte com a tensão em cima do capacitor. Então, nesse circuito eu vou aplicar um gerador de funções, aquela tensão de 10 volts. Ó. Então, eu estou conectando o gerador de funções. Para conectar o gerador de funções ou qualquer componente, eu venho aqui, clico na cor que eu quero usar, o cabo para fazer a conexão, e arrasto até o ponto onde eu quero conectar. Então aqui eu conectei o resistor com o gerador de funções, e eu vou fechar o circuito aqui pelo capacitor, tá? Então esse circuito já está alimentado. Vamos medir, aqui vou usar um cabo vermelho, vamos medir a tensão da fonte com o canal 1, né? E vamos medir a tensão no banco, no capacitor com o canal 2, tá? E aqui eu vou aterrar, ó. Vou aterrar a minha medição para que o osciloscópio tenha a referência, tá? Eu já ajustei meu gerador de funções para 10 volts de amplitude, de tensão. A frequência que eu vou usar é 60 Hz. Então vamos lá para a tela do osciloscópio, ver como é que a gente vai executar a medição. A gente pode executar a medição aqui por esse botão Run Stop, ou por aqui, ó, Perform Measurement. Do jeito que está aí, não está muito legal, porque a gente precisa ajustar a frequência, né? Então deixa eu ajustar melhor aqui a escala para leitura de frequência e a escala aqui para leitura de tensão. Então aqui interessante aí que a gente está vendo, ó, a tensão. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá que fica mais fácil de ver. Essa tensão que a gente está vendo no canal 1
Vou deixar só o canal 1. Do canal 1, ó, ela tem, para cada quadradinho aqui, a gente tem 5 volts. Então a gente tem aí aproximadamente 10 volts de pico, né? 10, um pouco menos que isso, 10 volts de pico, que é a tensão da fonte, uma senoide quase perfeita. Quando a gente põe a leitura da tensão no capacitor, a gente vai ter, para cada, a escala é de 200 mV, então aqui a gente tem um pouco mais de 200 mV de tensão no capacitor, mas o que é interessante observar é a defasagem que existe entre a forma de onda da tensão na fonte e do capacitor, né? Então aqui está quase que perfeitamente alinhados aí, ó, em 90 graus. Quando a fonte de tensão está passando pelo máximo, a tensão no banco de capacitor é zero. Quando a tensão no capacitor está passando pelo máximo, a tensão na fonte é zero. Tá? A gente pode obter valores que são mais interessantes para serem visualizados se a gente alterar, por exemplo, essa frequência. Tá? Vou colocar uma frequência aqui maior. Vou colocar, por exemplo, 500 Hz. Tá? Espera aí. Vamos colocar uma frequência de 500 Hz. Tá? Já é uma frequência bastante diferente da frequência de 60 Hz, que vai alterar a reatância capacitiva, né? Vamos ver aqui. Ah lá. Vamos ajustar aqui essa onda. A gente nota que para essa frequência, né, a tensão no capacitor já começa a distorcer e a defasagem já não é tão perfeita quanto era antes, né? Entre a tensão na fonte e a tensão no capacitor. À medida em que a gente vai alterando ainda mais essa frequência, vamos colocar aqui 1000 Hz ou 1 kHz. 1 kHz. A gente defasa bastante. Agora o efeito que tem, ele é muito mais facilmente observado, né? Que o modelo que a gente usa para o capacitor, no caso ideal, já é bastante diferente na prática para níveis de frequências maiores. Então, esse tipo de experiência que a gente vai trabalhar na nossa atividade complementar. Tá ok? Então, até a próxima aula, gente. Tchau.